Bom, galera, a gente está começando mais um programa diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega, falando sobre economia e relações internacionais. Mas antes de mais nada, clica no sininho e se inscreve no nosso canal para você ficar ligado toda semana um programa diferente que fala sobre temas importantes para a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema ultra importante, que é a carga tributária. O que de fato faz com que você aí de casa fique mais pobre. Mas espera, mais pobre como? Fica ligado porque a gente vai explicar tudo sobre isso agora. Então, fica sentado porque a partir de agora, Luciano explica. Bom, pessoal, e a partir de agora a gente vai falar sobre carga tributária. Pode parecer um assunto chato, mas na verdade é um assunto super importante e que pega o bolso de todos nós todo dia. Mas pega o bolso? Pega o seu bolso e o meu bolso. Como assim? Quando a gente está falando de carga tributária, cada país tem um número diferente. E o que esse número significa? A carga tributária de cada país significa o quanto do nosso bolso é tirado de impostos, sejam das empresas ou de nós, pessoas físicas, que pagamos por produtos e serviços. E essa carga tributária pode definir o quão rico ou quão pobre nós somos. E principalmente, como esse dinheiro é gasto nos impostos, né? Porque a carga tributária nada mais é do que a quantidade total de impostos que todos nós pagamos. Aqui no Brasil, quando a gente pega um pouco da nossa história, a gente tinha uma espécie de o quinto, ainda quando era uma colônia de Portugal. Ou seja, 20% de tudo que era retirado do Brasil ia para Portugal como impostos. Então a nossa primeira carga tributária era de 20%. Daqui para lá a gente viu uma crescente de impostos, taxas e contribuições e uma situação totalmente maluca mesmo, que a gente não sabe nem explicar como os impostos são calculados. Lembrando que no Brasil a gente tem o sistema mais complexo do mundo. Mas o mais importante é que a carga tributária brasileira está se aproximando dos 35%. Ou seja, de tudo que é produzido no nosso país, o governo, seja ele estadual, municipal ou federal, leva 35%. Lembrando, gente, o governo ele não produz nada, ele apenas tira impostos e redistribui, sejam em assistência social, em serviços ou até mesmo subsídios para grupos empresariais. E aí o grande questionamento, você aí de casa está satisfeito em pagar 35% de tudo que você produz para o Estado? Esse é o grande questionamento do programa dessa semana. Quando a gente está falando de 35%, muita gente diz, é muito, é pouco. Tudo depende de quando a gente está falando de serviços públicos. Vamos fazer uma analogia com alguns países. A gente olha a Dinamarca, um país do norte da Europa, que tudo se resolve, tudo é complexo e que basicamente tem um estilo de vida quase que perfeito quando a gente fala de saúde, de educação, de segurança pública, de previdência. Na Dinamarca as pessoas têm taxas de problemas sociais e crimes quase zero. A gente vê as famílias tendo até mesmo 1 ou 2 anos para cuidarem dos próprios filhos. E o Estado consegue pagar tudo isso. E lá, a carga tributária é 46%. É quase metade de tudo que todo mundo produz. Lembrando, gente, a gente está chegando em 35%. E aí o grande questionamento é, 35%, a gente está tendo produtos de qualidade, serviços de qualidade, a vida das pessoas está melhorando desde que o Brasil saiu de 20% até 35%? Eu acho que não. Quando a gente olha os países, por exemplo, aqui da América Latina, Cuba passa de 42%. E o Brasil é o segundo maior país com carga tributária da América Latina. Países parecidos com o nosso, como o México ou a Argentina, têm cargas bem menores e a economia muito mais dinâmica. Isso faz o grande questionamento, e principalmente quando a gente fala sobre o debate público. A gente precisa de mais ou menos impostos? Essa é uma pergunta que todo mundo aí de casa tem que fazer. E aí, pessoal, esse é o grande ponto. A gente paga 35% de tudo que é produzido e, de fato, esses serviços
não resolvem os problemas sociais. E aí, eleição em eleição, o grande questionamento e solução para tudo isso é: vamos aumentar os impostos. E de fato isso vai resolver o problema? Quando a gente olha países como os Estados Unidos, a carga tributária não passa dos 23%. E lá você tem uma economia muito mais dinâmica e basicamente muito mais próspera. A própria China tem algo em torno de 20% e virou uma grande potência nos últimos 10 anos. Então, se de fato o aumento da carga tributária de impostos resolvessem os problemas, o Brasil seria um paraíso. Na verdade, esse paraíso não chegou. Nos últimos anos, o grande debate, e aqui, quando a gente está falando das eleições, é de aumentar impostos para dar mais serviços públicos. No meu ponto de vista, isso está totalmente errado. Ou a gente pega essa carga de 35% e melhora a qualidade pela meritocracia e principalmente por serviços que vão resolver o problema das pessoas, ou a gente vai continuar colocando no peso das empresas e de todo mundo uma carga cada vez maior. E como a gente resolve esse problema? Será que magicamente a gente vai conseguir ter uma nação mais próspera com melhores serviços públicos? A resposta é: a gente tem que fazer uma análise clara e direta. Esses 35%, de fato, estão sendo bem administrados? E aí você diz: ah, mas é o governo que está fazendo de conta. A gente tem que fazer uma conta muito básica. Nós pagamos esses impostos. O governo, ele não é o manda-chuva da nossa sociedade. Nós temos que cobrar que esses 35% sejam, de fato, colocados com resultados para a nossa sociedade. Quando a gente olha a experiência no exterior, é muito claro que as pessoas vão para as ruas para diminuir a carga tributária. E revoluções, como por exemplo a independência americana, aconteceram porque pessoas não querem pagar impostos que não resultam em serviços públicos de qualidade. E esse é um dos grandes questionamentos aqui do Brasil. A gente vai continuar a assistir um aumento de impostos e não ter os serviços que merecemos? Esse é o questionamento daqui para frente. Um outro ponto seria melhorar a produtividade brasileira. Ou seja, se você diminui burocracias, se você corta instituições e faz com que as pessoas possam investir mais e principalmente ter uma confiança nos seus negócios, então o país cresce e a carga tributária começa a diminuir com a proporção do PIB. É uma razão de numerador por denominador. Obviamente, isso não acontece do dia para a noite, mas esse é um debate que tem que estar agora na mesa, não só dos governantes, mas principalmente das pessoas e dos empreendedores desse país. Caso contrário, a gente vai continuar a assistir um aumento de carga tributária e sem uma melhora do nosso país. Então, a solução existe e depende de cada um de nós de cobrar e resolvê-la. Lembrando que sempre a gente está falando sobre temas importantes para o seu bolso, para a economia e para as relações internacionais. A gente fica por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!